Alô, alô? Não fugiram? Tudo aí? Tudo em pack? Só um bocadinho. Ok? Podemos começar, que é para também não ficarmos até mais tarde. Senão, quem tiver esposas, o marido vai comer fora, vai jantar fora. No meu caso, vou comer a comida fria. Ok, pronto. Vamos. É só o início. Amanhã, como as aulas também não são tão compridas, depois temos a partir das 9h30, ok? Portanto, vamos colocar, obviamente, o link no grupo para todos acederem, ok? E quem é aluno pode aceder pela Drivebox, o link ficará disponível, ok? Podem aceder pela Drivebox, que depois, a partir de segunda-feira, será também pela Drivebox. Pronto. E amanhã as aulas não são tão extensas, não precisamos de perder tanto tempo. Por isso, podemos deixar alguma das coisas para amanhã. O que é que eu queria reter então agora, e pegando aqui no comportamento cívico e na segurança rodoviária? Primeira coisa que vocês têm que meter na cabeça é que nós não vamos andar sozinhos na estrada. Ok? E existe uma coisa chamada então via pública. E o que vocês têm que meter na cabeça, e comecem já mais uma vez a ambientar-se com isto, via pública é tudo. Seja portadora de deficiência ok, motora, Gabriel? ao nível dos Cá te espero amanhã, superiores ok? ou superiores. A partir das Caráter 9h30. permanente. Qualquer Grau dúvida, igual ou liga superior a connosco, 60%, ok? avaliada pela Tabela Muito bem. Nacional de Incapacidades, O que eu estava a aprovada pelo dizer em Decreto-Lei relação à via 241/93, pública, de 30 ok? de Vocês têm que setembro, pensar, e de normalmente é total aquilo que vocês metem deficiência logo na dificulta cabeça e associam logo. Ou seja, comprovadamente. se eu perguntar A daqui a 2 ou locomoção na 3 via aulas ou pública 4 sem aulas, auxílio de eu outro ou digo o sem que é via recurso ou meios pública, de vocês vão me compensação, responder. É nomeadamente tudo. próteses e órtoses. Agora, é importante, obviamente, Cadeiras vocês de perceberem o rodas, que é esse todo. muletas e bengalas. Esse No tudo caso de é deficiência motora ao nível dos membros inferiores. a faixa de rodagem, O acesso ou que é por onde utilização vão dos circular os transportes públicos automóveis, os coletivo veículos, convencionais. quer sejam No caso de automóveis, quer deficiência sejam motora os ao nível dos velocípedos, ou membros seja, superiores. bicicletas, ok? E Módulo o de passeio, segurança rodoviária B, comportamento ok? cívico O e berma segurança ou passeio, rodoviária veículo de certo? Por duas isso é que vocês têm rodas. que perceber, é tudo. O que é Explicação. tudo? É isto Por que vocês estão a apresentarem ver uma à vossa frente. morfologia É a frágil e via uma forma de pública. progressão instável Permite comparativamente com a os livre demais, circulação estes de veículos não veículos, oferecem um elevado grau de pessoas proteção e ao condutor animais. em caso de acidente. Ok? No Portanto, entanto, esta vai haver um evidência não faz espaço deles comum a veículos todos, perigosos. que é a tal via Antes alerta os pública, respectivos em que condutores para depois vai assumir haver, técnicas de obviamente, condução nessa próprias via e para pública, utilizar equipamento partes adequado. referentes aos automóveis, que eu já disse, desculpem, aos veículos, que eu já disse, Instabilidade. faixa de rodagem, Por só possuírem dois pontos ok? de Por exemplo, apoio, parando necessitam de esta equilíbrio imagem constante para aqui, serem por exemplo, ok? Nós temos aí uma via pública em que nós temos uma faixa de rodagem que é o que vai de uma linha branca. Deixem-me ver se eu consigo. Acho que consigo, não. Pensava que dava. Ok, não dá. Que é o que vai de uma linha branca à outra linha branca, é chamada faixa de rodagem. Já agora a linha branca chama-se uma guia. Não é uma linha contínua. Portanto, aquelas duas linhas brancas que tem é uma guia. Torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Ok? E para fora, neste caso não existe passeio, mas existe uma berma. Ou seja, para fora daquela guia é a berma. Que é por ali que devem andar os peões, já que não existe passeio. Existindo passeio ou existindo uma pista para peões, eles devem circular por esse mesmo local. Ok? Isto é só para vocês perceberem que vai haver então um espaço comum referente aos diferentes utentes da via pública e cada um deles, independentemente de ser peão, velocípede, condutor de um veículo, vão ter regras, vão ter direitos, mas também vão ter deveres. Nenhum utente da via pública pode dizer que não tem regras a cumprir. Ou seja, nós não podemos dizer porque somos peões, por sermos os mais frágeis, e vamos começar, a interação que como condutores nós temos que ter sobre um peão,
ok? Explicação. Nós, como peões, não podemos pensar que, ok, nós somos os mais frágeis, vamos ter sempre prioridade. Eu só vou ter direitos, não vamos ter deveres. Esqueçam isso. Um peão vai ter deveres. Ele pode ter, por exemplo, quando existe uma passadeira, ter prioridade de atravessar, deve incutir-se a certo? responsabilidade e o Ok. cumprimento das normas Mas básicas tem de que segurança verificar se o pode rodoviária, fazer em incentivando segurança. comportamentos Não defensivos pode, por para que exemplo, possam reunir passar a competências correr, para circular na porque via pode pública. cair. Assim como Primeiro também não como pode peões, passar uma depois como passadeira passageiros informados e mais devagar, tarde como porque condutores senão praticantes de uma está a condução demorar o cuidadosa e trânsito. civicamente exemplar, Assim pondo como em prática os não princípios de uma existindo, educação para a ou seja, cidadania, existindo elementos um indispensáveis para passeio uma só de um saudável e lado, ele é pacífica desse lado que tem que partilha circular. do espaço Assim público como em se existir segurança. uma passadeira, e esta é muito importante, a pelo menos Módulo de 50 segurança metros, ele rodoviária tem B, que se comportamento deslocar, um cívico peão e tem que se segurança deslocar para a rodoviária, peões passadeira, utilizadores vulneráveis. ok? Explicação. Para passar, não pode passar Consideram-se na faixa de utilizadores vulneráveis rodagem, os velocípedos sem, e na os peões, parte não dando neste referente à especial passadeira, ênfase com às uma passadeira a menos de 50 metros. E podem ser multados por isso, certo? Quando não existe berma e passeio, e é uma das que sai muitas vezes, quando não existe nem berma nem passeio, o peão tem que circular de frente para o veículo. Só nessa situação. Não pode ir de costas, tem que ir de frente para os veículos. Quando não existe berma ou passeio. Os condutores Ok? de O que veículos vocês estão a ver aí a passar, eu sei que sim, Bânia. Infelizmente, isso vai ser atribuído a condutores. Né? Por exemplo, olha, a velocidade máxima na autoestrada é 120. Quantos é que vocês veem a mais de 120? A velocidade máxima dentro de uma localidade é 50. Quantos é que nós... O que mais existe, infelizmente, na estrada, ok, é irresponsabilidade. E por isso é que nós estamos a falar naquilo, e por isso é que nós falamos e começamos por falar na personalidade e na atitude, e hoje nem, se calhar ainda não, mas quando nós falarmos na condução defensiva e no comportamento cívico, é que vocês aí então é que acabarem a se calhar vai dizer quantos é que fazem isto, quantos é que fazem o contrário daquilo que o formador está a dizer. Muita gente. Muito. Ok? Portanto, é mesmo para vos tocar, é mesmo para vocês se... O problema que existe é que vocês, ok, nós não conseguimos vencer, vamos nos juntar a eles e vamos começar a fazer como eles. E isso é o errado. Ok? E se calhar muitas vezes se não fizermos é porque somos não sei o quê, não sei o que mais, vai este aqui devagarinho à minha frente. Percebem? Portanto, mas temos que mudar isso. Temos que mudar isso. Ok? Já agora, aquilo que eu estava a dizer, o que vocês estão a ver aí à vossa frente a passar... particular atenção, rodoviária B, comportamento cívico e segurança rodoviária, isso comportamento é tudo que é equiparado a um peão, ou seja, para o código da estrada, explicação. o que é um peão, o que é que pode ser considerado um peão? É nós, não é? Circulando livremente, é reformular pelo conceitos, passeio ou pela berma, promover uma cultura pessoas de em segurança patins, rodoviária pessoas com em participação e skates, pessoas responsabilidade em de todos no trotinetes geral e dos sem intervenientes motor, no portanto, processo. trotinete Em sem motor, com particular, motor, já é equiparado a um desde a velocípede. mais tenra idade, Uma criança até 10 anos em cima de uma bicicleta é considerado peão. Se for com 11, 12, 13, ou seja, acima dos 10 anos, para ser considerado peão, tem que levar a bicicleta à mão, ou seja, pode andar no passeio. Senão, os velocípedos, os condutores de velocípedos têm que andar pela faixa de rodagem, que é outra coisa que vocês veem muitas vezes os velocípedos a passarem nas passadeiras para peões, andarem por cima do passeio. Não podem. Pode uma criança até 10 anos. Uma criança que tenha mais de 10 anos módulo de segurança a conduzir uma bicicleta em cima do velocípedo tem utilizadores vulneráveis. circular na faixa de rodagem. Utilizadores vulneráveis. Ok? Portanto, isto é tudo que é equiparado a peões. Vocês estão a ver, uma pessoa em cadeira de rodas, que não tinha falado. Ok? Agora, como condutores, nós temos que ter noção que a partir do momento que nós estacionamos o nosso veículo e passamos para fora do veículo, passamos a ser peões. Ou seja, como condutores, nós vamos ter cuidado. Porque nós somos, como condutores, obrigados a moderar a velocidade sempre que nos aproximamos de um peão. O condutor não deve considerar os obstáculos, seja o peão que for, ok? Se estamos perante uma passadeira, mesmo que a gente não aviste o peão, vamos moderar a velocidade, pode surgir algum, ok? E depois ainda vamos reforçar mais esta ideia, que é temos que ter cuidado de redobrado sempre que o peão do qual, como condutores, nos estamos a aproximar, seja um peão módulo criança, de segurança rodoviária B, comportamento idoso, cívico e segurança ou um peão que rodoviária possua uma crianças. deficiência. Explicação.
Peão criança, crianças, porque é devido à sua pouca imprevisível, idade e estatura, porque tem são reações grupo de maior inatas, risco. porque é de Não menor reconhecem o perigo estatura, ou reconhecem-no com porque dificuldade é e avaliam menor, mal as tem um distâncias menor e as conhecimento velocidades. Também, em virtude primeiro, da sua baixa menor estatura, noção ficam do muitas perigo vezes e encobertas menor pelos conhecimento das veículos regras. estacionados que, Ou por seja, sua vez, obviamente, como lhes condutores, dificultam se logo vemos de uma visão. criança, Devido à sua mais devagar. impulsividade e Pode espontaneidade, de podem repente tomar lembrar-se de atitudes começar a correr, inesperadas, e como, infelizmente por exemplo, aconteceu na semana atravessar passada, repentinamente a em faixa que de a rodagem criança a correr. fugiu da mão da avó do supermercado e vocês sabem o que aconteceu. Certo? Acho que foi noticiado, e mais que noticiado, portanto Módulo vocês de devem ter segurança sabido da história. rodoviária B. Portanto, Comportamento cívico e segurança atenção, rodoviária pode idosos. acontecer. Depois, Explicação. peão idoso, porquê? Os peões idosos têm Dificuldades normalmente de mais dificuldade em locomoção, se já deslocar. não ver bem, As suas podes capacidades de começar a avaliar a atravessar sem velocidade e distâncias verificar, do ou veículo nem são nos mais viu, reduzidas. Fazem por erros de exemplo, julgamento atravessando ok? inopinadamente Portanto, a faixa de obviamente, rodagem, temos evitam que ter consequência e podem apresentar uma cuidado deslocação especial errática quando e nos ou um aproximamos comportamento de apático. condutores, de peões idosos. Peões com uma deficiência motora, que pode ser, como por exemplo vocês estão a ver aqui, Módulo. um invisual, certo? Mas pode ser uma deficiência motora, como pode ser uma deficiência Módulo de psíquica. segurança E, rodoviária B. certo? Comportamento cívico e Obviamente, segurança também, rodoviária perante este deficientes tipo de motores. utentes, temos que Explicação. ter Considera-se um pessoa com cuidado deficiência especial. motora toda aquela Ok? que, por Registem motivos de lesão, já a deformidade primeira ou palavra-chave. sanidade, Primeira congênita ou palavra-chave adquirida, e única seja 2, portadora a de outra vai ser deficiência dita motora amanhã ao logo no nível início dos da membros aula, ok? inferiores ou superiores. Portanto, primeira Deverá palavra-chave ser da permanente, aula de grau 2, igual ou superior a 60%, número 11. avaliada pela Tabela Nacional de Número Incapacidades, aprovada pelo 11. Decreto-Lei N. 341/93, Ok? de 30 Pronto. de setembro, Vamos desde fazer que tal só mais 10 deficiência minutos, mais ou dificulte menos, ok? Que é para comprovadamente também não nos atrasarem muito. a locomoção E na via amanhã, como pública disse, sem auxílio de outrem ou sem acabamos recurso a meios de os compensação, objetivos desta aula. nomeadamente próteses e ortóteses, cadeiras de Isto rodas, é, então, a muletas e interação que, como bengalas, condutores, no nós caso temos de que ter deficiência perante motora ao os nível dos membros utentes de maior inferiores. fragilidade da via B. pública, O acesso ou peões, utilização que dos apesar de o transportes serem, públicos coletivos obviamente vão convencionais, ter regras no a caso de cumprir. deficiência motora ao nível dos Depois, antes e alerta os passando para respectivos os condutores para veículos, assumir técnicas de os condução veículos próprias mais e para utilizar frágeis que equipamento existem adequado. são os veículos de duas rodas. Certo? Quer sejam velocípedes, Instabilidade. quer sejam Por motociclos, só possuírem são dois pontos os de veículos apoio, de maior necessitam de fragilidade. equilíbrio São os constante veículos para serem mais conduzidos. instáveis. Ou seja, Este estamos aqui a equilíbrio é falar nas conseguido através características do dos veículos de constante duas controle rodas. da força São centrífuga veículos e centripeta, instáveis, bem como mais dos efeitos sujeitos giroscópicos. às irregularidades da via, às condições atmosféricas, ok? À deslocação Fragilidade. do ar Porque não provocado tendo carroceria, à exceção dos pela produtos de passagem caixa dos outros rígida, veículos, portanto, para proteger o são condutor, tipos de veículos que este fica mais requerem exposto aos elementos e a uma situações maior adversas. atenção do Neste tipo condutor de veículo, somente os por velocípedes serem podem os veículos circular lado a mais lado, frágeis, mais em vias de visibilidade instáveis. reduzida ou sempre que exista trânsito Ok? intenso. É Obviamente, proibida a circulação vamos paralela estudar de várias mais de dois regras. velocípedes. Mais uma vez, Estes apesar de serem condutores veículos devem mais circular pelo frágeis, lado direito da vão via, ter mantendo regras, as bermas vão ou ter passeios direitos por e uma vão ter distância que deveres. evite acidentes. Ok? Uma das coisas mais faladas hoje em dia em relação a esta Aumentar a sua situação segurança. da Os condutores de ultrapassagem veículos aos de duas veículos de rodas, duas rodas para aumentar a sua tem a ver segurança, com a do a veículo que conduzem e dos imposição outros pela utentes da lei via, de uma devem ter distância a sua lateral. trajetória. Ou seja, agora, pela lei, sempre que nós tenhamos um veículo de duas rodas, seja velocípede, seja motociclo simples, ou seja, motociclo com duas rodas, isto acontece, vai-vos acontecer muitas vezes nas aulas de condução, pode-vos acontecer no exame. Vocês vão dizer, Vânia, podes dizer, se calhar vou sair com não sei se é casado ou não, marido, namorado, etc. E ele nunca faz isto. Ou nunca vê os outros a fazer isto. É obrigatório, na ultrapassagem de veículos de duas rodas, darem uma distância lateral nunca inferior a 1,5 m. Vocês não imaginem alunos que já reprovaram o exame de condução por causa disso e alguns a dizerem, não, ontem o meu pai fez isto. Essa distância nunca deve ser inferior a 1,50 m. Mas o vosso formador deve também está-vos a ter-se em ensinar consideração como a devem largura fazer. dos veículos Não adianta de duas depois, rodas. Por isso, disse, circulam nos espaços pequenos Disse-me, e avançam sim, entre veículos parados. Ok? Quer Alguns dizer, destes veículos, por exemplo, nomeadamente também já velocípedes, aconteceu circulam nós, a entre velocidades aspas, lentas junto instrutores, dos passeios sofrermos e dos veículos reclamações estacionados. e Por estas buzinarem-nos razões, e deve irem ter-se a atrás de nós precaução até de à observar e escola, certificar que porque uma tendo manobra linha como a mudança de contínua, via de trânsito
Ou seja, não havendo espaço para nós darmos 1,5 m, nós temos que ir atrás do velocípedo. Vai ele a 5, vai ele a 10, vai ele a 2. Ok? E é nesse sentido. Ou seja, ou tem linha descontínua e vocês não dão 1,5 m, ou então tem linha contínua e vocês lembram-se de ultrapassar. Não podem, obviamente. Não tem espaço para dar 1,5 m, vamos ter que ir atrás. Apresentam características específicas face às quais vamos ter que ir atrás do motociclo, se for um motociclo também. Ok? Portanto, atenção neste regra específica e, obviamente, atenção a sempre que estejamos perante veículos de duas rodas, à sua instabilidade, áreas da faixa de rodagem que não estão no campo visual do respectivo condutor. Serem imprevisíveis. Outra coisa é as suas dimensões. Como são de menores dimensões, e aqui nós temos esta situação aqui, como são de menores dimensões, muitas vezes nós estamos até a olhar para o espelho e ele está lá e a gente não o vê. Porque é um tipo de veículo mais facilmente anulado no ângulo morto. O que é o ângulo morto? Os ângulos mortos são quando o condutor está a olhar para os espelhos, tem um veículo ao lado e ele não aparece nos nossos espelhos. Por isso é que vocês têm que rodar a cabecinha ou fletirem o tronco contra o volante e espreitar no espelho mais. Ao fazerem isto, aumentam o ângulo de visão do espelho e já conseguem ver um veículo que esteja ao vosso lado. Isto vai ser útil vocês fazerem. Vocês? Ok? Porque este tipo de veículos, obviamente, é mais provável, por serem de menores dimensões, mais provável de serem anulados e vocês não os verem. Por isso é que alguns, embora não o possam fazer, em termos de, quando está a fila, meterem-se no meio dos veículos, porque isso não é permitido por lei. Os motociclistas, pela lei, não podem fazer, mas infelizmente fazem. Alguns, vá lá, digamos, têm a atitude até darem aquela aceleração. E ao darem essa aceleração, alto, a gente levanta a cabecinha, vem aí um motociclo. Ou seja, estou aqui. É tipo o sinal sonoro deles. Ok? Perceberam? Embora eles não possam fazer isso, mas lá está. Lá nos ajudam. Ok? Pronto. Para terminar esta aula, e para não ser muito extensa, porque já vos foi também debitada muita informação, e vocês vão perceber que muitas vezes é preferível ficar alguma coisa por dizer nessa aula, e vai ser dita de certeza absoluta na aula seguinte, quando houver aqui aquela situação de sentir que já está a ser saturante para vocês, ok? Que é para vocês também irem assimilando, para não ser... Isto nunca vai ser despejar a matéria, ok? Mesmo quando for dar tudo direitinho e tudo certinho para vocês começarem a ganhar aquelas bases, vocês vão perceber que nunca será, ok? Despejar a matéria. Ok? Certo? Pronto. Às vezes mais cansado, menos cansado, mas vocês vão perceber que estou ali sempre de maneira a dar-vos... Vai-vos ser dada toda a informação que vocês necessitam para atingirem o vosso objetivo. Ok? Pronto. Para terminar, então, e obviamente, nós vamos falar neste tipo de veículos e eles não estão aqui porque simplesmente são frágeis, que são os veículos pesados. Portanto, nós vamos falar aqui na interação que, como condutores, nós condutores de automóveis ligeiros, teremos que ter perante estes condutores ou os perigos que este tipo de condutores ou tipo de veículos nos podem trazer. Obviamente, não é pela fragilidade, mas sim pelas suas dimensões, pelo espaço que ocupam, pela visibilidade que nos tiram, por exemplo, nesta situação assim, em que vocês ficam sem ver nada para a frente, ok? Obviamente, este tipo de veículos vão exigir, por nossa parte, condutores de automóveis ligeiros, uma atenção especial. Eles muitas vezes, para fazerem um determinado tipo de manobra, não vão ocupar apenas e só a via de trânsito correspondente é muito difícil avaliar e decidir o momento ideal muitas para vezes manobra, vão ter que andar lá, para virar à direita, vão ter que encostar-se à via da esquerda, fazer aquela volta. Durante a manobra, o condutor deve ter nunca se metam atrás deles, principalmente quando notam que eles estão a fazer marcha atrás. Porque reparem, vocês aqui colocados, se nós estivéssemos todos parados, o que é que acontecia? Ele começava a fazer marcha atrás e ele não tem nada que lhe permita ver que nós estamos atrás dele. Nada. Portanto, obviamente, estão aqui não por serem frágeis, mas pelas suas dimensões, certo?
vão-nos periféricas ao provocar veículo, outro que não tipo são de visíveis direta ou situações. A indiretamente falta de pelo respectivo visibilidade, condutor. o Por esse espaço motivo, necessário que, o por exemplo, que condutor não vamos ter deve que ter para os colocar-se e manter-se ultrapassar, numa porque zona apesar de de serem ângulo mais longe de outros. lentos, são de maiores dimensões, vamos precisar na mesma de muito espaço para conseguir ultrapassar um veículo destes, ok? E depois, as situações neles, nas mudanças de direção, muitas Distância de vezes segurança. ocupam, Em a trânsito, maior parte deve das vezes, aumentar a muito mais distância de segurança em espaço, relação ou ao seja, veículo ocupam pesado, espaço pois as suas dimensões nas outras vias de trânsito. ocupam Uma parte das da coisas que via, acontece muitas impedindo a vezes, e visualização de principalmente nas sinais de aulas, trânsito e é de outros algo que veículos tenho e a certeza que o peões. vosso instrutor prático vos vai Durante a chamar a execução de atenção, manobras, os nunca, veículos naquelas pesados rotundas mais necessitam de mais pequenas, tempo e nunca se espaço. metam ao lado de um caminhão. Nomeadamente quando Nunca se pretendem metam ao mudar de lado de um direção, veículo têm pesado numa necessidade de rotunda. abrir os ângulos de trajetória. Por isso, nessa altura, os Exatamente. condutores de outros veículos não devem utilizar os espaços deixados Pronto. livres nem Ok? impacientar-se Portanto, enquanto eles estão a manobrar. reparem, nós vamos dar as rotundas e a circulação em rotundas, e os automóveis pesados são veículos que estão autorizados a Segundo o fazer a rotunda art. 18. toda por fora. Os condutores devem Portanto, eles não guardar dos são outros obrigados a veículos uma cumprir aquela distância lei que suficiente saiu que lhes permita recentemente, parar em em segurança que no nós caso de temos que travagem utilizar ou a via mais imobilização conveniente ao súbita. nosso destino. No caso dos Também a automóveis pesados, distância eles podem lateral fazer a deve ser rotunda a toda por suficiente fora. para evitar acidentes Mas o que diz a colidões. lei também é que eles têm que No entanto, facultar o a TE não passagem aos define outros qual é veículos. Ou esta seja, quando um distância, veículo quer exceto para os sair da via veículos do que meio da circulam em rotunda para marcha lenta fora, fora eles das são obrigados a localidades. deixá-los. A arte O problema é quadragésimo que deve normalmente manter isso não 50 acontece. metros de distância E entre eles com, e o lá está, veículo Vânia, que os pelas dimensões do mesmo, eles vão ocupar não só uma A via de distância trânsito. de Portanto, segurança. o conselho que eu vos Por dou definição, é: a distância vocês de estão a entrar segurança numa é rotunda, a acabou distância a que de parar circulamos ao do vosso veículo lado que nos também para entrar numa e rotunda que um nos veículo permite pesado, reagir e deixem-no controlar o ir. nosso veículo por Não forma a se metam evitar ao uma lado. colisão ou outro acidente. Ok? Deixem-no Podemos ir à ainda ir vida um pouco dele, mais longe e porque definir a senão distância de vão segurança chegar, vão como ficar ali entalados no a meio da distância a que rotunda. devemos seguir do E veículo se da não frente ficarem sem um que nos para-choques, permita reagir e tive uma colega imobilizar o minha que uma veículo em vez, segurança ainda antes me do recordo, obstáculo no num caso dos de nossos deslocamento de condução, inesperado. teve que ir atrás dele, Haverá porque ele depois diferença nem entre as duas parou, definições. ok? E Sim, só foi apanhar enquanto a mais à primeira só frente, contempla a e distância de quando o conseguiu reação, a ultrapassar, ia segunda obrigá-lo a contempla a parar, porque ele já distância nem de ia parar paragem. sequer. E o caminhão teve zero e o nosso carro ficou sem o freio de lado, Com o veículo em etc. movimento. Percebem? Portanto, A não se distância de metam ao segurança lado ou de um distância caminhão em quando relação ao tiverem para veículo entrar da numa frente rotunda. deve ser uma Ok? distância sempre Pronto. superior à Em equivalente relação a ao tempo de isto, reação do condutor. esta primeira parte Se está o tempo médio falada. de reação é Ok? de cerca de 1 segundo, Amanhã então começamos a a aula distância com o de segurança comportamento deve ser cívico e sempre com superior. a condução Ou seja, defensiva. Portanto, se por exemplo espero-vos às circular a 9h30, 60 km/h, já com o então deve cafezinho guardar uma tomado, o pequeno distância almoço mínima de tomado, aproximadamente ok? 18 metros. Despertos, Como é que o condutor pode e calcular rapidamente a para distância maturarem mais correspondente a 2 velocidade horitas, e o seu tempo de ok? reação? E por E outro pronto, e lado, depois darmos aferir mais essa explicações em distância no relação espaço à à sua parte, frente. por exemplo, o módulo Dado comum, que a embora o Paulo já distância de tenha segurança é falado, de facto o tempo de reação vai e de ser sempre manobra, avaliado. Neste então caso, por exemplo, podemos vocês só têm que estabelecer meter como as medida mínima palavras-chave e a aula vai para ficar condições de circulação concluída. boas e No próximo velocidades módulo praticadas fora das vai haver localidades, testes para vocês máxima de 90 praticarem, km testes por de hora, treino, vai haver a até um distância teste correspondente a de 3 avaliação segundos. por cada aula terá um teste específico que Como vocês podemos aferir os têm 3 que segundos? passar para passarem E para a aula desta seguinte. Portanto, forma isso vai podemos ser, aferir obviamente, tudo facilmente esta explicado, distância de ou 3 melhor segundos. explicado amanhã. Está Com bem? solucione num ponto de referência Certo? na estrada, por onde irá passar o veículo que Guardem só, Miguel, está bem? 2. Quando esse Não podes veículo inserir, como passar só por tens esse ponto, uma, percebes? conte Não mentalmente dá para 2 concluir. segundos. Portanto, guardas aí e amanhã, 3. quando Só eu der a depois de segunda, eu terminarmos dou o a espaço para contagem, vocês o e eu dou nosso tempo para vocês veículo irem lá deve passar no concluírem a ponto de aula, está bem? referência Miguel? pré-estabelecido. Portanto, Assim guardem sabemos que seguimos guardem a aí nos 2 vossos segundos o apontamentos. veículo à nossa frente, Está o que bem? nos permite Bom saber, jantar para todos. caso ele trave Obrigado ou qualquer por terem obstáculo estado aí, apareça, ok? temos Já 2 vai segundos para umas fazer horitas. pensar e atuar. E pronto, e até breve, ok? Para todos. Portanto, conto com Módulo todos de amanhã, está segurança bem? rodoviária B. Comportamento cívico Até e amanhã. segurança Obrigado. rodoviária. A importância da comunicação. Explicação. A comunicação do condutor com os demais utentes da via pública é estabelecida mediante a utilização dos dispositivos de sinalização luminosa, sinalização gestual, sistema de iluminação e sinais sonoros, só em casos de perigo iminente. É importante que haja comunicação para não surpreender, ser visto, pois muitos acidentes resultam de reações súbitas dos condutores sem aviso prévio. Para evitar estas situações, os condutores devem informar os outros utentes das suas intenções, através de sinalização adequada e com antecedência, para que os tempos de reação sejam suficientes e decorram sem esgotar as distâncias de segurança. A sinalização gráfica é a forma mais divulgada de comunicação rodoviária. Módulo de segurança rodoviária B. Comportamento cívico e segurança rodoviária. A partilha de espaço e respeito pelo outro. Explicação.
Para que a condução seja feita com segurança, é fundamental que os condutores conheçam e cumpram eficazmente as regras e sinais de trânsito. No entanto, saber partilhar os espaços em que se movimentam, as vias onde circulam, dar a conhecer as suas intenções não surpreendendo os outros, prever e antecipar-se aos possíveis movimentos dos outros utentes da via pública, não os incomodar e adaptar a condução à sua presença é para o condutor, não só uma necessidade que lhe vai permitir evitar situações complexas e perigosas, como ainda um dever ético, cívico e de solidariedade que todos os utentes da via pública têm por dever cumprir. Módulo de Segurança Rodoviária B. Comportamento cívico e segurança rodoviária. Conceito e atitude do condutor. Explicação. Pode definir-se como condução defensiva a atitude responsável e postura adequada assumidas pelo condutor, de modo a que, perante qualquer condição meteorológica, ambiental, da via ou do veículo, permita prevenir, evitar e não provocar acidentes, respeitando todos os outros utentes e usando técnica, tolerância e civismo, tudo sempre executado com o objetivo de tornar a condução segura, confortável e económica. O condutor deve estar consciente de que é ele a origem dos maiores perigos, pois a segurança que temos aqui da condução defensiva, ok? Vocês primeiramente vão ter que perceber que é algo que é importante, ok? Mas não podem entender a condução defensiva como, já agora, aproveito para dizer, se estiverem a ouvir o som do vídeo, vocês têm que correr o vídeo para baixo e vocês próprios desbloquearem, ou seja, carregarem na coluninha. Mais utentes da via pública é estabelecida mediante a utilização dos baixam o espelho, desculpem, o vídeo cá para baixo, certo? E tirem o som cá em baixo. Ok, eu já não leio o meu, mas normalmente o que acontece é que às vezes vocês conseguem ouvir na mesma. Portanto, têm que vir cá abaixo e... Muitos acidentes resultam de reações súbitas. Só me tem que ouvir a mim, não tem que ouvir o som do vídeo. Para evitar estas situações, dá um bocado de confusão para vocês. Os outros utentes muito bem. Das suas intenções, em relação então a esta situação da condução defensiva ou do comportamento para que os tempos cívico, de reação sejam suficientes e decorram sem o que vocês também têm que perceber que não é como sai muitas vezes expressões em testes que vocês vão fazer no sentido de parar em todos os sítios. Ou simplesmente andar a 5 km por hora ou a 10 km por hora andar a empatar o trânsito. Não, isso não é condução defensiva. Eu costumo dizer, não confundam condução defensiva com a velhice. Ok? Não tem nada a ver. Condução defensiva é nós estarmos preparados para conseguirmos evitar dar a conhecer as suas intenções, não surpreender, nem ser surpreendido, compreender, não os incomodar e adaptar a condução à sua presença. E para que exista esta condução defensiva, não só uma necessidade que vai permitir evitar situações complexas e perigosas, como ainda um dever ético. E para mim, nós falámos do acidente e nós falámos que a maior parte dos acidentes que acontecem é falha humana. O homem é o maior responsável pelo acontecimento do acidente, sem dúvida alguma. Okay? Mas dentro das falhas humanas, se eu vos perguntar o que é que vocês acham, os acidentes que vocês veem acontecer na televisão, certo? Que vocês ou são testemunhas, ou conheceram, ou conhecem, certo? São o quê? Acontecem derivado a quê? O que é que vocês ouvem? Podem começar a responderem no chat, por favor. Que é para começarmos a despertar ainda mais, para não ser só eu a falar. Distrações mais coisas que nós falámos ontem. O condutor deve estar consciente de que é ele esteve aí ontem. O álcool, sem dúvida, é o que vocês ouvem. Velocidade, manobras perigosas, muito bem. Exatamente, os fatores internos, ou seja, a fadiga, o stress, o estado emocional, a situação do álcool, os medicamentos, a droga, é verdade, certo? Às vezes, exatamente, o respeito das regras, ok? A situação da idade é relativo, não é? Mas lá está, jovem e irresponsabilidade, com mais idade, menos aptidão, ou seja, já mais condicionantes físicas para exercermos a condução, certo? Muito bem. Mas há uma, neste campo existem fatores certo? E que se calhar é responsável por muitos acidentes que acontecem, para além da parte da irresponsabilidade, da atitude que nós falámos na aula de ontem, é esta falta de interação. Quantas vezes nós estamos a tentar, ou estamos a fazer uma manobra, certo? E há outro veículo que se aproxima e em vez de nos facilitar a manobra, o que é que ele faz?
contorna-nos. Por exemplo, às vezes, Módulo nós de vamos segurança ali rodoviária a B, tentar comportamento ultrapassar cívico um e segurança veículo, e o que é que rodoviária, o técnicas veículo de que nós estamos a condução e ultrapassar comportamento. muitas vezes faz? Explicação. A execução de uma condução defensiva baseia-se muitas essencialmente vezes na faz? previsão e na antecipação. Contudo, a capacidade de O que é que prever ele faz? depende Nós do estamos a conhecimento, acelera da também. Ou experiência e da seja, ele tem atenção. o dever de nos A facultar a capacidade do passagem. condutor Aliás, prever a e lei diz, e antecipar vocês vão determinadas aprender isso numa situações aula mais aumenta à com a frente, quando dermos as experiência. manobras, aula 11, Entre outros, que ele não são vai, a requisitos para resposta uma é, condução não defensiva. pode aumentar a velocidade. Adaptar a velocidade às Mas o que condições do acontece é que meio muitas vezes ele envolvente. acelera. Achas que o teu Manter carro anda uma mais que o distância meu? segura dos outros Olha, veículos. este esperto está-me a tentar ultrapassar. Sinalizar atempadamente Certo? as manobras. E isto acontece. E é Prever esta facilitar o falta de trânsito de interação veículos que de duas existe entre rodas e condutores utilizadores que muitas vulneráveis. vezes origina Não o utilizar o acidente. direito E há à prioridade mensagens de muito passagem importantes como em um relação a direito isto. absoluto E reparem, de um modo isto geral. acontece Cumprir regras e nas sinais do aulas de Código da condução. Estrada. Não pode acontecer, mas acontece, apesar de eu estar aqui já a tentar dar o máximo de formação possível em Módulo de relação segurança a rodoviária esta B, parte e comportamento cívico e ligar-nos segurança cada vez rodoviária mais preparar-se. à parte prática, ou seja, Explicação. não vamos estar aqui, Conduzir e por acho que vocês já antecipação. devem ter percebido A isso, não vamos condução estar por aqui antecipação apenas a permite preparar-nos, melhorar as como vos disse, condições de para o segurança exame na teórico. circulação Vai-vos ser dado rodoviária, muitos conselhos em observando os relação indicadores de ao que trânsito, vocês, como é que fazendo vocês uma devem leitura agir correta na e parte sistemática dos prática. E mesmos, esta tendo mensagem em que conta os vamos seguintes falar agora e que estamos a comportamentos. falar agora A é muito preparação é importante. importante, Vocês vão ter podendo sempre dela que depender a contar com segurança o de erro do qualquer outro. viagem, e passa não só Eu pela costumo manutenção dizer, preventiva do veículo e do e seu agora vocês conhecimento antecipado. Veja módulos perceber porque é que o Paulo específicos sobre o ontem disse que eu veículo, mas precisava de também um pelo curso de desenho planeamento mais do ou menos trajeto. isto. O planeamento Também faz estou a desenhar parte da correto, função por isso não é estratégica fácil. Vocês necessária vão à perceber. Nós condução de temos um aqui uma veículo. via, certo? Já estão a ver eu No a desenhar, planeamento, o muito condutor direitinho, deve parece uma proceder a uma régua, não verificação é? a 3 níveis do percurso. Ok, muito Antes, bem. verificar E o nós estado do vamos, o veículo, nosso veículo, as nós vamos aqui a condições do circular, tráfego e atmosféricas, as certo? suas E necessidades temos aqui pessoais, descanso, outro veículo, alimentação certo? e demais necessidades Que tem um fisiológicas. stop, ok? Estudar e Faz de conta prever que isto é um alternativas stop em caso e de agora tráfego vou ou outras tentar desenhar aqui condicionantes. qualquer coisa Durante, parecida com stop. meios Um sinal necessários ortogonal que durante o vocês vão percurso, perceber que é ortogonal, tais ok? como mapas, Portanto, roteiros, meninos, isto números quer de dizer emergência, equipamentos stop. de intervenção Aliás, em caso de uma avaria coisa ou importante, acidente, não levem a mal reabastecimento eu ou chamar manutenção, meninos, ou seja, para mim são todos etc. meninos. Depois, local para Ok? estacionar, Portanto, stop, etc. certo? E nós somos o condutor do veículo A. O que é que vocês acham? Ou Módulo seja, de segurança se eu rodoviária perguntar B, diretamente, comportamento cívico e e se calhar segurança mesmo sem dar na rodoviária prever. matéria, certo? Sem darmos Explicação. esta Um situação, mecanismo importante eu da vou-vos condução vou-vos defensiva é a perguntar, olha, capacidade o que é que mental o de prever os veículo A acontecimentos. Esta tem previsão sobre baseia-se em o dados e veículo informações B? disponíveis no cenário rodoviário e na Vocês experiência, dizem na memória e nos tem conhecimentos do prioridade, condutor. porque aquele tem um stop. Ou Trata-se seja, de o efetuar veículo um B, o que é que raciocínio de ele causa e tem que efeito acerca fazer? dos acontecimentos que vemos, Vai por si da perguntas informação assim óbvias. disponível e dos O veículo acontecimentos B que tem que esperamos que parar, sucedam. porque tem um stop. Veja-se o exemplo bem Ok, conhecido do tudo muito aparecimento simples. inesperado de uma E eu bola agora, a à minha frente do pergunta vai veículo que ser conduzimos. diferente. De imediato nos vem à Mediante cabeça aquilo a que nós mensagem de que acabamos de atrás de uma falar e bola mediante aquilo que vem vocês sempre uma vão ter criança. que ser como O que fazemos é condutores, uma previsão. o que é que o Perante o estímulo condutor do visual veículo bola, A fazemos uma tem associação de de ideias ao esperar possível aparecimento de daquele uma criança veículo, no seu encalço. daquele condutor? Mas eu até acho que tenho o vídeo. Pronto. Antecipar. Okay. Podem... É só carregar no vídeo em baixo, Paulo. Eles já anularam. Para eles não estão a ouvir. E o meu também está cortado. Ok? Pronto, o Paulo está a ajudar, tá? É só... Têm que baixar o vídeo para baixo e carregarem vocês na coluna. Em relação ao meu, ele já está cortado. Ok? Cada um tem que cortar é o seu. Já percebi que já experimentei em 2 ou 3 telemóveis e tenho que vir cá abaixo e cortar. Portanto, por isso é que eu avisei antes de começar o vídeo para vocês cortarem cá em baixo o som, ok? Pronto. Pessoal, estão todos a perceber, certo? Ok? Não estão a ouvir o vídeo. Muito mais agora que eu também já o parei. Ok. Reparem na resposta do Sérgio. Era o que todos vocês respondiam. Eu quero que esqueçam, mesmo que seja asneira, respondam. Vocês estão aqui para aprender. Portanto, respondam. O que é que vos vinha na cabeça? Ou seja, imaginem que vocês eram o condutor do veículo A, ok? E a minha pergunta foi simples. E se não perceberem a pergunta, formador, volta a repetir, por favor. O que é que o condutor do veículo A tem de esperar do veículo B? Que ele pare ou que ele não pare? O Sérgio respondeu que ele não pare. O que é que os outros respondem? Mais algumas. Por exemplo,
o Wanderson já respondeu que ele avance. Certo? Nós temos que esperar que ele avance, certo? Ou seja, que ele não pare, que é a mesma coisa. Alguém responde o contrário, a Maria diz e o Luís diz que ele pare. Então, já temos aqui as duas hipóteses de resposta. Luís e Maria. Se nós esperarmos que um condutor pare, o que é que pode acontecer se ele não parar? Um acidente. E não é isso que nós queremos. Nós temos que pensar sempre no erro do outro. Isto é que é a prevenção. Isto é que é a condução defensiva. Isto é o que é ter noção de que nós erramos, o outro pode errar. O outro condutor, inconscientemente, às vezes até pode olhar e não nos ver. Então convém que nós, como condutores defensivos, estejamos preparados para o erro dele. Porque nós também vamos errar e também vamos querer que alguém, que outro condutor, ok, consiga redimir o meu erro. E é isto que vocês têm que entender. Mas não é isso que vocês acontecem. Muitas vezes estamos em aulas de condução e o instrutor começa. Atenção que ele não te está a ver. Atenção que ele não te está a ver. Atenção que ele não te está a ver. E vocês continuam à mesma velocidade. Muito mais estando a aprender e sendo condutores, certo? Que inexperientes. Que se calhar não têm aquela reação e quanto mais perto fizerem as coisas, pior vai ser. Porque vão se precipitar, porque vão errar nos comandos do veículo. Ok? Isto é para vocês também começarem já a perceber que a parte prática, o instrutor prático, o que vos vai dizer é mexe nos pedaizinhos assim. Olha, trava agora um bocadinho. Olha, agora levanta a embreagem devagar. Agora acelera um bocadinho. Se ele tiver que vos chamar a atenção novamente deste tipo de situações, e muitas vezes este tipo de situações é resolvida em vocês tirarem apenas e só o pé do acelerador. Certo? Estamos a aproximar de uma passadeira. O que é que vocês devem fazer? Devem manter a velocidade ou devemos de moderar a velocidade? Esta é óbvio. Toda a gente me responde certo. Todos. Não há ninguém que não me responda certo. E fazê-lo. Quando forem a conduzir. Sabe o que é que vocês vão responder? Não tinha nenhum peão. Não tem mal. Moderem, porque pode aparecer. E é isto que vocês têm que perceber. Muito mais quando nós pensamos na consequência de um acidente. Diga-me só uma coisa. Quando existe um acidente, só as pessoas que provocam esse acidente é que se aleijam? Quantas pessoas, e vocês se calhar conhecem, sem culpa nenhuma no acidente, já faleceram ou estão marcadas para toda a vida? Se calhar vocês conhecem alguém. Ou já ouviram falar de certeza absoluta. E isto acontece. E o problema é que vocês não dignificam isto. Não pensam nisto. E por isso é que esta parte teórica, certo? Não é fazerem testes. Como eu costumo dizer e o Paulo também costuma utilizar, não é comer perguntas. Não é ir ao site A, B ou C. Não é ir à Drivebox e fazer só testes. Porque isso não nos vai dar a formação. Perceberam? Tudo está interligado. E isto é muito importante. A importância da comunicação. Uma frase-chave, e é uma frase que vocês devem guardar para sempre, porque vocês vão ouvir falar várias vezes nela e vão ter que se lembrar várias vezes desta frase. A prioridade... Esperem aí só um bocadinho. Ok... A prioridade não é um direito. Já escrevia direito. Absoluto.
que é que vocês entendem por isto que eu acabei de escrever? Conseguem perceber, certo? A prioridade não é um direito absoluto. O que é que vocês entendem daqui? O que é que podemos tirar desta frase? O que é que vocês tiram desta frase? Há alguém que terá sempre prioridade? Há alguém que terá sempre prioridade? Não. E é daí que vem esta frase. Não há nada, nem ninguém que terá sempre prioridade. Mesmo tendo prioridade, pode ser muito mais fácil, ok? Seja bem-vinda, Vânia. Apesar de ter prioridade, poderá ser muito mais fácil em certas situações vocês deixarem o outro concluir a manobra. Às vezes a estacionar, estamos a estacionar e está o carro atrás, lembra-se de passar, em vez de estarmos ali, ok, estaciona lá, nós vamos à nossa vida a seguir. Imaginem que este veículo que eu acabei de desenhar há bocadinho ali, certo? Se ele se coloca e se engana-se e para um bocadinho mais à frente já. Ok, o que é que nós fazemos? Chegamos aqui, o que é que fazemos? Vamos por cima dele, por cima da linha contínua e vamos passar? Se calhar não, se calhar vamos deixá-lo concluir a manobra. Agora, como é que nós conseguimos deixá-lo concluir? Não é travar brusco, porque senão vem um carro atrás e vai-nos bater por trás. É virmos preparado para o caso dele então se meter à nossa frente. E é isto que vocês têm que perceber bem. Ok? Vamos continuar assim. Cuidado com o som do vídeo, não se esqueçam. Quem entrou depois tem que vir cá abaixo. Ok? Tem que vir cá abaixo por vocês próprios cortarem o som do vídeo. Também para quem entrou agora, quem só me tem que ouvir a mim. Muito bem. E daí nós falarmos, ok, da tal importância de cooperação. E é fácil nós cooperarmos com o outro. Como é que vocês podem, por exemplo, qual é a ideia que vocês têm vemos uma bola de o aparecimento de uma criança, como é que se cede a passagem a alguém? Como é que se facilita a passagem a alguém? Qual é a ideia que vocês têm? Que é outra coisa errada. Olhar à sua volta tentando identificar o local de aparecimento de qualquer criança. Como é que vocês veem os outros, por exemplo, a agradecer? Afastar-se da zona da berma ou do passeio. Ou como é que vocês veem os outros quando vos querem deixar passar? Etc. Não, ainda não dei, Vânia. Antecipação é atuar antes de ser necessário. Não existe nada no Código da Estrada, e já sabia que vocês iam responder isso, certo, Sérgio? Não existe nada no Código da Estrada que diga o agradecimento é com os 4 piscas, ou o chamado, que é o que vocês vão ter que dizer, luzes de perigo, que é os indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo, que vocês chamam 4 piscas. Se formos aos carros atuais, essas 4 piscas não funcionam, porque agora normalmente tem todos 6, tem nas partes laterais ou nos espelhos, ok? Cristiana, já chegámos aí, já vamos chegar aí, ok? Portanto, nem há nada que nos diga no Código da Estrada que deixar passar é sinais de luz. E não é assim, isso não são modos de comunicação. Os modos de comunicação são o agradecer é levantar a mãozinha, o ceder a passagem é fazerem com a mãozinha, ok? Certo? O buzinar, muitas vezes, não buzinar no sentido de protestar, de reclamar com o outro, porque isso nós não podemos fazer e nunca acontece. Ok? Portanto, é algo que não pode acontecer em termos, mas nós podemos sinalizar, ou seja, buzinarmos, utilizarmos o sinal sonoro, ok? Para dizermos, olha, eu estou aqui, cuidado, ou porque queremos assinalar a marcha de urgência. Por exemplo, as luzes de perigo, e posso-vos dizer que mesmo no dia do exame de condução há examinadores que vos perguntam, olha, em que situações é que vocês têm que utilizar as luzes de perigo? E vocês não vão dizer coisas do tipo para agradecer, porque não vai é válido. Nem vão dizer coisas do tipo, olha, se nós estacionarmos mal o veículo em segunda fila. Não podem dizer nada disso, porque isso não resolve o veículo estar mal estacionado. Agora, para que é que nós podemos utilizar as luzes de perigo? Imobilização forçada do veículo por avaria ou por acidente. Por exemplo, se quisermos circular em missão urgente de socorro, porque nós não temos o lampiãozinho azul, não tem os veículos prioritários, ok? Quando necessitamos de reduzir subitamente a velocidade, no caso da autoestrada, por exemplo, quando vocês começam a ver a formação de fila, devem ligar as luzes de perigo para avisar os carros de trás que vamos começar a abrandar. Estas sim são situações da utilização das luzes de perigo.
Os Façam máximos sempre que, também por são motivos utilizados na preventivamente, situação das necessitar de luzes estabelecer um se contacto quisermos circular visual em com emissão outros urgente de socorro. condutores ou peões ou pretender que o À vejam noite, para assim. não utilizarmos o sinal sonoro, fazemos máximos médios, os tais sinais de luzes, que é para avisar o outro, afasta-te, certo? Porque eu estou em emissão urgente de socorro. Porque também não temos, lá está, a luz rotativa azul, certo? Isto são modos de comunicação com o outro. Agora, não deem uma Sinais de informação, que é uma significado chamada de diferentes. atenção, não deem uma Por informação vezes, a alguns outro sinais podem condutor ter quando significados é essa diferentes para situação, ou diferentes seja, mandar condutores. avançar um condutor Por exemplo, quando não depende só fazer de sinais de vocês. luzes, Imaginem que vem ligar um de louco forma qualquer intermitente atrás de nós e 2 nós ou a mandar 3 alguém vezes as luzes de passar e estrada ele ou mete-se a máximos ultrapassar. na Pronto. aproximação de Ao uma darem este tipo de intersecção indicações, pode significar obviamente tenham pode cuidado, avançar, eu cedo ok, passagem ou com o que está à vossa atenção que volta. eu Se estou aqui e vou depende, que se passar. aquela decisão As depende duas apenas de informações vocês. são Ok? contraditórias, mas Portanto, utilizam o mesmo sinal. para que Para exista entender uma que a circulação mensagem significa pode faça avançar de ou parar, forma terá de associar outras ordenada e segura, informações, é tais como importante a então posição do existir veículo, essa a sua cooperação velocidade, algum entre sinal utentes. gestual do Condução condutor, um defensiva sinal de não é mudança andar de direção, devagar, não é etc. parar em todos os sítios. Por isso, É apesar dos sinais dos outros também conduzir serem de úteis para modo nós, a evitar desconfia sempre. o acidente. É não importunar, ou seja, cumprir as normas, cumprirem os sinais de trânsito, abster-se de Módulo de atos que segurança possam rodoviária B. Comportamento perturbar os cívico e outros segurança utentes, estacionarem mal rodoviária. o Manter as veículo, fazer distâncias de manobras e o segurança. trânsito todo parado à espera que vocês Explicação. estejam a fazer, Talvez certo? uma das mais importantes Por exemplo, medidas defensivas. A não manutenção é, permanente ok, de não uma vem ninguém distância e de paramos ali segurança no meio da relativamente aos via, não veículos faz à nossa sentido, frente portanto, e à eu nossa não retaguarda. importunar. O Garantindo esta compreender, distância, e aqui garante esta espaço parte do de compreender nem visibilidade, sempre de ação e de acontece. reação. Vocês reparem, A vem um distância de carro segurança, a conforme indica o código de começar a andar estrada, devagar à vossa é o frente. espaço O que é que disponível vocês para podem imobilizar o pensar? O que é veículo em que segurança. vocês podem Este tirar espaço daí? corresponde no mínimo ao Ele tempo de começou a reação abrandar, do ele ia a uma condutor e na velocidade sua normal e forma começou a abrandar. otimizada Pá, deve corresponder à o distância de condutor é um paragem bocado do veículo. irresponsável e esqueceu-se de dar o pisca. Mas se ele começou a abrandar, Zona o de que é que não ele pode liberdade. estar à procura? Ou Sempre mudar que para o veículo se estacionar, ou porque encontra vai em mudar de movimento, direção. ele ocupará na via um espaço Ou resultante seja, da sua largura um e com carro o acabou de cumprimento parar à igual à nossa distância frente. de Um reação carro acabou de somada parar com à a nossa distância frente. O que é que necessária à nós temos que realização da contar? manobra de modo a Imagina que evitar o ele parou acidente. à nossa frente. O que é que pode, Esta área o que é será que pode tanto maior acontecer? quanto maior for a velocidade, a massa do veículo e menor a aderência. Sendo Acabou de também parar. O que é que afetada pode pelo acontecer? fluido Se da ele via parou, e se pelo calhar é tipo e porque ele estado quer o dos quê? órgãos de travagem do É porque vai veículo. sair quê? A zona de não liberdade será então o espaço que o veículo irá ocupar nos próximos segundos, Não chegam de lá? acordo com as condições descritas É no sábado de parágrafo manhã? anterior. Para que serve este O que é que vocês... conceito? Ou não estão Para que o condutor Pode ser possa uma pessoa, efetuar o exatamente, raciocínio de Sérgio. O previsão dos condutor pode abrir a acontecimentos, porta e não quando nos estar a relaciona a ver. E zona nós de vamos não lá arrancar a liberdade com porta. as zonas de incerteza dos outros. Percebem? São coisas simples. Um condutor acabou de entrar no carro. Ele pode simplesmente Zona de lembrar-se de... incerteza. O carro está a Cada utente trabalhar. da estrada possui a Ok? sua zona de não liberdade e uma Se zona calhar de vai incerteza, arrancar. Será que me está a que ver? corresponde Será ao que me espaço está a que ver? respectivamente ele pode ocupar e que Ok? possa Portanto, lá intersectar a está. nossa É zona parte de não do liberdade. compreender. Espaço esse que dependerá da sua própria vontade, a qual nós Compreender e desconhecemos e que desculpar apenas os podemos erros dos prever. outros. Que muitas O vezes também não condutor tem de acontece. conseguir Ok? Porque olhar a também não estrada acontece à sua connosco. frente numa Ok? distância Depois, equivalente a pelo menos 3 a não 5 segundos da sua zona de não surpreender. liberdade, antevendo o espaço que Ser cada veículo, visto, peão ou animal possa vir a tornar-nos ocupar durante esse visíveis. período de Olha, eu tempo. estou aqui. Quando um veículo, Ok? peão ou animal entram dentro da nossa Que área de pode não ser de liberdade, noite com os num sinais espaço luminosos, inferior ao os do nosso máximos, tempo de de reação, dia, que pode a ser com os colisão sinais pode ser sonoros. inevitável. E não se deixar surpreender. Ou seja, estarmos a ver, sempre atento à Módulos de forma segurança em prever os rodoviária B. movimentos Comportamento dos cívico e outros, os segurança comportamentos dos rodoviária. O outros. sistema de circulação rodoviário. Antecipar é muito importante. Explicação. O antecipar, sistema o de prever, circulação esta rodoviária é capacidade composto que por nós 4 temos variáveis: de, e o vocês sendo condutor, menos o veículo, experientes, a via e as têm que ter condições ainda mais climatéricas cuidado. ambientais. E é algo que se Com a interação constrói com a ideal entre estes experiência, não é? elementos pretende-se Obviamente, esta incrementar situação do a antecipar, do segurança, prever, a obviamente comodidade, vem com a vossa a experiência. economia, Agora, vocês já a têm solidez, alguém e vão a continuar a proteção ter ambiental alguém, e o certo? progresso. Que vos vai transmitir isto. Então, comecem já ouvindo, neste caso, que é para depois aplicarem. É muito importante vocês terem capacidade de antecipar, ok? Para, muitas vezes, é o essencial para evitarmos o acidente. Módulo de segurança rodoviária Ok? B. Comportamento Portanto, isto cívico e é segurança rodoviária. a O condução homem, defensiva. elemento Uma principal do atitude sistema. tomada Explicação. pelo O condutor homem,
Como no ser racional ato e enquanto condutor, da é condução, o deixa-me elemento pôr aqui um bocadinho de principal de telemóvel todo mais o baixo, sistema, comecei a e ouvir-me em podemos dizer duplicado, que do seu no comportamento ato e da atitude condução, depende, de em modo grande parte, a a segurança no ambiente evitarmos rodoviário. o No polo oposto, acidente. como peão, ele Não representa o elemento mais surpreender, vulnerável. nem sermos Em ambas as situações deverá surpreendidos. possuir e demonstrar aptidões e Depois temos competências situações específicas. tipo, se uma bola salta para a faixa de rodagem e vocês viram isso aí no vídeo, o que é que pode acontecer? É provável que surja a criança. Se há crianças a brincar nos Módulo de segurança passeios, é rodoviária provável B, que comportamento possam cívico e atravessar a segurança faixa de rodagem. rodoviária o veículo. Se há idosos nos Explicação. passeios, é provável que O veículo é possam o artefacto atravessar a faixa de motorizado ou rodagem. não, que Se estabelece um a ligação veículo entre o estacionado condutor, deita a via fumo e o pelo meio escape, ambiente, é promovendo a provável que o mobilidade seu de pessoas e condutor bens. inicia Entre as marcha várias e classes pode e não nos tipos estar de a ver. veículos existentes, o Se condutor um deverá veículo circula demonstrar aptidões lentamente, para a já falei habilitação nesta, legal é relativamente ao provável que o domínio daqueles condutor condutos. esteja à espera de um lugar para Módulo estacionar. de segurança rodoviária B, comportamento Atenção cívico às e situações dos segurança veículos de rodoviária à transporte de via passageiros, os pública. autocarros, que muitas vezes se Explicação. deixam e às A vezes o via é o peão o que é que elemento faz? Sai variável do do autocarro e o sistema que é e que suporta a faz? circulação dos veículos e Passa dos pela peões. frente do autocarro. As suas características variam quanto ao tipo de classificação, peso, Ok? geometria e declive. Atenção Cabe a ao condutor todos adaptar a sua condução às esses características da pormenores, via em que todos circula. esses índices, muitas É vezes incumbência do chamados condutor demonstrar índices competências críticos, relativamente à utilização ok? partilha do espaço Podem, público onde circula. obviamente, se nós não reagirmos a Módulo de tempo, segurança pode-nos rodoviária B, comportamento cívico e influenciar segurança no rodoviária às desempenho condições ambientais. da condução. Explicação. Obviamente, As condições juntando climatéricas ou as isto ambientais tudo que desempenham acabamos um de papel falar, ativo no comportamento do há condutor de situações qualquer dos veículo ao diferentes meios condicionar o seu desempenho. ambientes, há situações Umas das vezes condições porque a recolha de ambientais informação é adversas, difícil ou às quase nossas impossível, próprias outras porque a condições, distância os de tais travagem fatores se apresenta internos. perigosamente Obviamente dilatada, nós temos que ter outras ainda em que ainda é mais sentida no consciência veículo uma disto. Ou instabilidade seja, anormal. por Assim, si as só, condições de neste tipo, visibilidade e são vocês estão a ver aí as distintas entre condições claridade e ambientais escuridão, adversas, bem como obviamente perante é um nevoeiro tipo ou de chuva ou condução quando se muito mais atravessa uma exigente. zona como pó ou fumo. Nós podemos sair de As casa, nós condições de aderência conseguimos na diferem entre mesma o piso conduzir seco em ou molhado e com a segurança. presença de Agora, lama, neve obviamente, ou gelo. vamos ter que ter Por fim, cuidados a estabilidade na redobrados. trajetória do Duas veículo coisas é essenciais que notoriamente vocês afetada acham quando este é sujeito a fortes ventos que laterais. está diretamente relacionado com as condições ambientais adversas. Módulo de Duas coisas que nós segurança temos que rodoviária fazer B, comportamento cívico fora e do segurança veículo, ok? rodoviária Dentro ou do acidente veículo vai ser rodoviário. para mais tarde, Explicação. porque Todos os nas aulas condutores devem futuras, ter presente ok? os Para não princípios e a assimilarmos lá muito constituição do sistema conhecimento já. rodoviário, Fora do bem como veículo. os Ou erros que seja, mais vocês originam os acidentes têm no carta, trânsito. decidem sair de casa, Erros vamos, de está a chover, reconhecimento. o que é que vocês têm que Erros de fazer? decisão. Em relação, Erros de em relação erros críticos de inaptidão. ao que Este teriam que o conhecimento é fazer se importante estivessem para em que condições individualmente atmosféricas possam ser normais. agentes de segurança rodoviária, Só para capazes repousar a de minha se proteger em situações repousar a críticas e tendo minha voz um igualmente a bocadinho. capacidade para solucionar problemas Isso temos que ver momentaneamente em sempre, pleno percebes? exercício da condução. Independentemente de eles estarem bons ou maus, ou seja, Incidentes e menos bons, acidentes. ok? Se tiverem maus, têm que ser Para ter substituídos. uma noção mais abrangente É do que claro se que passa no não sistema vamos ter que rodoviário, é andar, importante meter ter os pneus algumas novos noções sempre que sobre começa a incidentes chover, e acidentes. obviamente, não é? Portanto, desde que eles estejam Incidente dentro do evento não limite, previsível que ocorre no certo, sistema permitido por lei, também rodoviário, vamos falar geralmente obviamente obstrução ao mal normal e nisso, regular certo? funcionamento do sistema, Temos é que ter cuidado, constituindo realmente. Mas em perturbações termos de ordem de variada. Acidente, acontecimento atenção não previsto redobrada, nem planeado fazendo do o qual quê? resultem danos morais, patrimoniais ou pessoais. Isso Numa é dentro análise do mais veículo, abrangente Luís. pode concluir-se A que parte qualquer de destes desembaciar dois os vidros, a acontecimentos parte de tem ligar como as origem uma escovas, a violação, parte de ligarmos erro as ou luzes de lapso. cruzamento. Isso Num basicamente patamar é mais dentro do elevado, veículo. É outra as parte que também vamos consequências da falar. sinistralidade E são mais uma medidas em pergunta que mortes, normalmente há feridos examinadores graves que nos e fazem no feridos dia do exame de ligeiros. condução. Olha, muito Analisando os mais dados agora, da que os sinistralidade exames têm quase todos rodoviária, calhados à chuva. podemos Não é? Os concluir alunos que têm apanhado quase sempre os chuva nos meses mais exames. O que é que eles perigosos têm são que os fazer verão. dentro do veículo? Os dias da A semana parte da mais perigosos são a ventilação, sexta-feira e o sábado. certo? A parte de Os ligarem as acidentes luzes mais médias, graves luzes de cruzamento, ocorrem que é entre as 10 obrigatório e quando as está a 6 chover. horas da manhã. E a parte do limpa-vidros. Ok? Mas estou a dizer fora. Exatamente, Falha Rodrigo. humana. Era aí que eu queria chegar A também. falha humana é A um fator moderação da dominante e ela velocidade deve e cerca de 90% a dos distância de acidentes segurança de maior. viação. Ou seja, A circularmos falha mais humana longe pode ter do origens várias, veículo mas que vai à nossa salientam-se os frente. desvios Ou de seja, isso comportamento, é negligência ou fora do risco, veículo. e uma Ok? A deficiente moderação da interpretação velocidade, ou seja, aplicação do temos que processo adaptar a nossa decisório, velocidade ver, pensar e de uma agir. maneira diferente, ou seja, Fatores mais como a reduzida distração, que o normal, ansiedade, certo? E, pressa, obviamente, fadiga, o aumentar a distância de agressividade, segurança. Porquê? inexperiência Porque são se fatores está diretamente molhado, vamos relacionados com precisar o de mais condutor.
passe para travar o carro, e vamos já falar nisso também daqui para um bocadinho. Ok? Portanto, Módulo de isto é segurança muito importante vocês rodoviária terem B. noção das Comportamentos cívicos de diferentes segurança rodoviária. Tipos de acidentes. situações.
Ok? Explicação. Certo? Depois vai ser a condução noturna, como já falámos, não quer dizer que seja só a situação das condições ambientais adversas. O conduzir dentro e fora de uma localidade têm basicamente 3 vai origens. ser diferente, obviamente. Atropelamento. Ok? Muito bem. Despiste. Primeira situação, esta primeira parte já está concluída, portanto, vou-vos dar a segunda palavra-chave da aula que faltava de ontem, portanto, vocês já têm a primeira, a segunda palavra-chave da aula 2 é o número 23. O excesso de velocidade e a velocidade excessiva. Ok? Portanto, as manobras perigosas. Quem for formando aluno, medicamentos e drogas. Por favor, o estado 30 físico e segundos psicológico do para condutor. concluir a aula de ontem. O desrespeito por regras e sinais. Portanto, podem lá inserir na Fatores Drybox, por avulsos como a favor, deficiente manutenção do veículo, a menor para conservação validarem a das aula de vias e a ontem. sinalização desadequada. Ok? Alunos, tudo ok? Módulo Quem de está aí que já segurança é aluno. rodoviária B. Comportamento cívico e segurança rodoviária. Quando puderem Formas de iniciar, evitar digam. os acidentes. Explicação. Entretanto, também vou... Concluam já a aula 2 de ontem. E aqui já vou trocar. Da condução.